Será que nós chegamos a 50 mil inscritos no YouTube? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar no Twitter, no YouTube, no Instagram e às vezes, bem às vezes, no TikTok. Sai, ó, certeza, é puta e comunista ainda. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. E pode, como sempre, trazer aqui o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, deixar o seu like ou dislike e também, como eu sempre digo, a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que porventura não conheçam o que eu estou fazendo aqui. E eu quero aproveitar esses 50 mil seguidores no YouTube para bater um papinho sobre várias coisas que não necessariamente têm a ver com linguagem, que é o meu tema central aqui no canal, né? Se você me acompanha há algum tempo, já deve ter percebido que eu comemoro vários marcos do canal ou então do número de inscritos lá no Instagram ou no Twitter. Tô sempre trazendo esses apontamentos. Olha, chegamos a 10 mil. Olha, temos 15 mil. E é claro que isso não é uma coisa que foi inventada por mim. Muita gente faz isso, de apontar, olha gente, cheguei aos 30 mil, aos 50, aos 100, aos 200. São marcos que acabam representando um pouco a jornada daquelas pessoas que produzem conteúdo na internet. E eu acho importante a gente trazer e apontar mesmo quais são esses marcos. E aí eu quero aproveitar esse apontamento do que são esses marcos para falar um pouco sobre o que são esses números no final das contas, né? Talvez lá no começo, quando eu dei início ao canal, eu não tivesse dimensão do que representavam esses números, porque, claro, eu conhecia naquele momento muito pouco das redes sociais. Eu usava, mas usava como um usuário regular de internet, não como alguém que, de alguma forma, profissionalmente passa a fazer uso dessas redes. E quando a gente, de alguma forma, profissionalmente passa a fazer uso dessas redes, essa conversa muda um pouco, porque por mais que a gente ouça muitas vezes, Os números não importam, importa a qualidade do seu conteúdo. a gente sabe por experiência própria, por ver convites e oportunidades que aparecem, que os números, eles sim têm um significado. Quando você vai ser contratado para alguma coisa, quando você vai ser chamado para alguma coisa, quando alguém considera você interessante, mesmo quando você quer convidar alguém para gravar com você. Se você só tem 50 pessoas no seu canal, muitas vezes você vai ser desconsiderado. E aí eu tô dizendo aqui como quem já passou por isso várias vezes, inclusive por outras pessoas que ignoraram inúmeras vezes os meus pedidos, os meus convites, porque eu tinha muito poucos inscritos. E na época eu não tinha essa dimensão, fui percebendo isso aos poucos, e se digo isso não é com rancor, talvez, mas é mais como uma tensão mesmo que muitos de nós não temos. Parece, em alguma medida, tudo muito orgânico, ou basta a pessoa florescer e tudo dará certo. Hoje eu entendo que não é bem assim, e para mim, portanto, comemorar, chegar a esses números é justamente comemorar, falar, poxa vida, depois de tanto tempo produzido conteúdo, olha eu chegando em números um pouco mais robustos, digamos assim. E de novo, quando eu falo desse robustos, não é porque, se eu tiver só, quando eu tinha 20 mil, 5 mil, 3 mil, não era bom o suficiente. Acho que tá dando pra entender que não é disso exatamente do que eu tô falando, né? E aí, os acontecimentos dos últimos dias, nesse período pandêmico em que vivemos, me fez pensar ainda mais nisso. Recentemente teve um episódio, né, de uma pessoa que fez uma festinha em casa, alguém que tem muitos seguidores e que já deu outros vacilos e que depois de ter feito a festinha em casa, no meio de uma pandemia, foi lá e pediu desculpas para as pessoas e disse, olha, eu não queria ofender, foi ofensivo, ou seja lá o que for. E eu vi muita gente indignada, é um absurdo, mas eu acho que o que nos escapa de compreender é justamente a importância desses números. Quanto mais a pessoa cresce, mais ela aparece nas redes das outras pessoas. Essas guias de busca, ou quando você coloca o nome de alguma coisa, você precisa ser cada vez mais relevante aqui tem a ver com esses números, para que você apareça mais e mais. E é por isso que eu digo para vocês compartilharem, chamarem as pessoas para conhecerem o que eu faço. E aí a pessoa vai ficando grande, e se ela continua produzindo conteúdo, ela vai continuar crescendo. É claro que se ela fizer uma grande merda, pode ser que ela não cresça mais. Mas as redes sociais, os algoritmos também gostam de treta, também gostam de caos. Portanto, muita gente, é comum, você pode ver por aí, que gente que
treta na internet ou que faz uma merda gigantesca, ao invés de diminuir o número de inscritos, aumenta o número de inscritos e acaba ganhando mais relevância para marcas. Parece contraditório, gente, mas não é. Tem uma relação muito grande com esse algoritmo. O algoritmo ele não diz se o conteúdo é bom ou ruim, inclusive porque é uma análise valorativa. E o meu problema não é a gente reconhecer que os números são importantes, porque inevitavelmente eles ainda são. Mas é o que eu faço com essa informação. Se eu parar de fazer as coisas que eu gosto, só para fazer coisas que fazem com que eu cresça, aí eu tenho um problema com os números, porque eu virei refém deles. Eu só faço o que eles me pedem. Mas eu não posso negar que eu sou sim refém desses números. Porque é claro que eu não quero fazer 30 vídeos e não ter alcance em nenhum deles, porque me demanda muito tempo fazer o que eu faço. E é claro que eu quero que as pessoas vejam o que eu faço. E não acho que isso seja um problema. Mas, de novo, o problema está é que essas pessoas que crescem muito, mesmo na treta, elas continuam grandes, elas continuam tendo relevância, de novo, no plano dos números. E aí tem uma outra conversa que faz parte disso que é importante, é que a gente produz conteúdo na internet e muitas vezes a gente pode fazer conteúdos. Veja, conteúdo é muita coisa. Você faz um canal sobre exercícios físicos, isso é conteúdo. Você faz conteúdo sobre aviões, isso é conteúdo. Você faz conteúdo sobre maquiagem, é conteúdo. Sobre plantas, é conteúdo. Tudo é conteúdo e tá tudo certo, tá tudo ótimo, é isso mesmo. Dentro de cada um desses nichos, dentro de cada um desses temas, vão ter pessoas que vão conseguir crescer mais e vão ter pessoas que vão conseguir crescer menos. A questão é que se essa pessoa que cresce mais cresce, é uma das únicas pessoas que é vista por essas pessoas que a seguem e começa a ser considerada a fada sensata, a diva, a pessoa que sabe tudo, o que é isso, o que é aquilo, você passa a ignorar aquilo que ela faz e que não é legal, ou então você não produz uma crítica construtiva porque você coloca essa pessoa no lugar de fada sensata ou fado sensato, e aí a única coisa que serve é ou ela é maravilhosa ou essa pessoa não deve existir mais. E aí eu tenho um problema muito grande com isso, porque a gente vai tornando tudo muito simples e raso, inclusive no conteúdo. E aí o que eu quero dizer com isso é que a gente vai criando uma necessidade imediata de conteúdo e ele tem que vir muito mastigado, ele tem que vir já todo pronto, ele tem que vir já todo incrível e sensacional, tudo resolvido para quem está do outro lado da tela. E aí você se predispõe pouco a uma conversa que vai além do fada sensata e que vai além do eu preciso também fazer a minha pesquisa para continuar entendendo esse assunto. E se eu tô dando tantas voltas e falando de tantas coisas ao mesmo tempo, é porque eu estou o tempo todo fazendo todas essas reflexões. Quando eu faço, por exemplo, um vídeo fazendo uma análise do discurso do Bolsonaro, essa minha análise, ela não se encerra ali. Existem pesquisadores e mais pesquisadores falando de maneira mais aprofundada sobre isso. E o que eu faço é um convite para que você acesse outros conteúdos, para que você se aprofunde, para que você busque mais informação, para que você se interesse por mais conhecimento e não para que você ache que a minha resposta é a resposta certa. Porque isso é um problema. É um problema para mim que estou fazendo conteúdo na internet, é um problema para você que está acessando esse conteúdo e é um problema para o entendimento do que é esse conteúdo. Eu, por exemplo, meu canal hoje, eu entendo ele como um canal de divulgação científica, justamente porque eu estou falando aqui de linguagem, de linguística, e muitas pessoas me procuram, inclusive, para falar sobre isso, e muita gente me procura para dizer que decidiu fazer letras, está fazendo uma pós em linguística, porque viu os meus vídeos. Então, eu compreendo o meu conteúdo como um conteúdo de divulgação científica, mas eu também compreendo que isso não implica que eu tenho todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas, e nenhum produtor de conteúdo, mais ou menos divulgador científico, tem todas as respostas. E que se você coloca esse produtor, eu inclusive, nesse pedestal de fada sensata, a gente tem um grande problema, porque é como se todas as respostas estivessem ali, como tudo se resolvesse ali e não se resolve. Além disso, como os números eles são importantes, essas pessoas que circulam muito e mais, elas vão ganhando essa relevância dos números, então elas vão ganhando as oportunidades de trabalho, porque não tem lugar para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, as marcas não chamam todo mundo para fazer as coisas, e aí você continua vendo esses mesmos rostos sempre
Sempre. E aí, onde é que está o lugar de você pensar a multiplicidade de ideias, de possibilidades e de gente falando sobre as coisas? E de gente que sabe do que está falando. Ao invés de simplesmente criar uma fórmula mágica e pronto. Porque a internet muitas vezes é um lugar, as redes sociais são um lugar em que a gente vai, sei lá, desanuviar o pensamento, pensar outras coisas, mas em vários momentos a gente procura essa fórmula pronta, porque está cansado, porque quer resolver logo um problema da vida, e aí de novo a gente vai para esse lugar do raso, nesse sentido de vai ter uma fórmula pronta para mim, seja ela uma única dieta, seja um tipo de exercício físico, seja uma resposta de uma pessoa que disse que o feminismo é só essa coisa, porque a fada sensata disse que é isso, ou porque a fada sensata disse que vem primeiro gênero e não raça, ao invés de você ir pesquisar para entender qual a relação entre gênero, raça e classe. Então, e criar uma resposta para isso que é mais complexa do que não, tem que ser gênero primeiro, não, tem que ser raça primeiro, não, tem que ser classe primeiro. Da gente fazer um exercício justamente para essa reflexão. E se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para pessoas que têm acesso a todas essas coisas, mas que muitas vezes são pegas pelo lugar dessa binariedade, de que ou é uma coisa ou é outra. E de novo eu volto para os números, os algoritmos também gostam disso, gostam dessa medida dessa rixa que vira, dessa briga que vira quando as pessoas se estressam na internet, polemizam uma coisa e fazem com que ela cresça muito e só se fale daquilo. O algoritmo gosta porque faz com que as pessoas passem mais tempo naquela rede social, passem mais tempo assistindo aquela coisa ou procurando informações sobre aquilo. Existe uma resposta para isso? Não, mas eu acho que a gente precisa realmente, como eu falei no meu Instagram hoje, criar uma dinâmica do letramento digital mesmo, de entender como é que a gente fomenta essas redes com o nosso pensamento e como é que essa rede também nos fisga entendendo quais são as nossas necessidades, porque estão o tempo todo pesquisando e sabendo aquilo que a gente procura, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê. Então, como é que a gente lida com tudo isso e nesse caminho também celebra estes 50k? Não tenho resposta. Isso é uma celebração meio curiosa desses 50 mil seguidores, mas justamente para mostrar um pouco para vocês como é que essas coisas todas estão de alguma forma relacionadas e o quanto, inevitavelmente, os números fazem parte mesmo da rotina, da vida de quem produz conteúdo na internet, como eu, pelo menos no meu caso, faz parte. Em algum momento da minha trajetória isso já foi um problema, depois é menos, depois é mais. E o quanto é importante, então, a gente entender como é que essas dinâmicas funcionam. E aí agora eu lembrei para mim mesma, não ceder à tentação eterna dos números, de que se eu fizer vídeo todo dia eu vou crescer mais rápido, ou se eu falar só do Bolsonaro eu vou crescer mais rápido, ou se eu só falar de tudo que as pessoas querem e não do que eu gostaria de trazer, eu vou crescer mais rápido. Esse para mim é o exercício, junto com o exercício do não vamos endeusar as pessoas, sejamos críticos, tentemos compreender que não há resposta simples para tudo na vida e que cada um desses perfis que estão aí dando resposta rápida para tudo e cheios de seguidores não necessariamente vão resolver a sua vida. Eles podem até dar uma forcinha, mas não necessariamente têm a resposta para tudo. Um beijinho para todos vocês. De novo, muito obrigada. Continuem compartilhando. Vamos em frente. Tchau, tchau. E não é que chegamos a 50 mil seguidores aqui no YouTube? Eu queria aproveitar esse momento. A Milu está aqui atrás, muito animada também. Então, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Eita, que a gente chegou aos 50 mil inscritos no YouTube.